Olá, você é a favor ou contra a medida do governo de acabar com os radares móveis nas rodovias federais? Deixa aí o seu comentário. Tem radar errado? Tem radar ladrão? Ah, tem sim. Outro ponto importante a destacar é a sinalização da rodovia. Afinal de contas, tem pegadinha sim, né? Aquela rodovia que a placa está marcando ali 100 por hora, você vai a 100, dali a pouco, ela baixa para 80, tem um radar aí e não te avisa. É óbvio que a rodovia tem que ter a sinalização correta. Afinal de contas, o motorista precisa ser informado. Eu já levei multa com radar escondido e eu estava errado. É claro, estava trafegando acima do limite de velocidade, mas não muito, aqueles 20%. Prejuízo no bolso. Mas não adianta, a verdade é que eu estava errado, porque a gente deve manter a velocidade normal da pista, a velocidade limite da pista, independentemente de radar. E a tal indústria da multa? Pois é, eu acredito que existe sim. Eu acredito que deve ter muito prefeito aí, muito governador, mais interessado no aspecto arrecadatório do que na segurança viária. Pois é, e aí o governo diz que quer justamente evitar esse aspecto arrecadatório. Tá certo, nesse ponto eu apoio o governo. Agora eu pergunto, será que o melhor não seria corrigir o mau uso dos radares do que simplesmente acabar com os radares? Sabendo que não tem mais radar para fiscalizar e punir, como vai ser a cabeça do motorista? Como que ele vai se comportar? Será que o radar, só o simples fato dele existir, já não impede aquele ímpeto de pisar no acelerador? Como é que fica a segurança? Você tem estas respostas? Eu tenho as perguntas. Mas sobre esse assunto de radar, eu conversei com uma especialista em trânsito, uma especialista em segurança viária. É a Roberta Torres e ela fala com a gente nesse vídeo. Bom, a velocidade, ela é um dos principais motivos da mortalidade no trânsito no Brasil e no mundo, né? Não apenas da mortalidade, mas na severidade. Então, quanto maior a velocidade, maior a chance da pessoa ou morrer vítima de um acidente de trânsito, maior vai ser o estrago, né? Maior vai ser o resultado caso aconteça alguma colisão. Então, esse tipo de medida que visa mostrar para a sociedade que existe uma indústria da multa, a meu ver, né, uma ideia equivocada, porque a gente precisa primeiro trabalhar a conscientização da população através da educação, obviamente não deixando de lado a fiscalização. Então, são os três pilares que a gente sempre fala: educação, fiscalização e engenharia. Se esses três, não adianta apenas a educação se não houver a fiscalização, ou apenas a punição por si só, sem efetivamente também buscar, educar, conscientizar e trazer informações para a sociedade. E essa medida da redução dos radares ou da redução da fiscalização no geral, ela vai totalmente contra aquilo que outros países e que inclusive a Organização Mundial de Saúde tem falado, tem pedido para reduzir a mortalidade no mundo inteiro. Então, as orientações da OMS, elas vão no sentido exatamente contrário ao dessa decisão, né? Os países, eles precisam reduzir a velocidade das suas vias e, além de reduzir, obviamente, fiscalizar para que a velocidade, essa velocidade mais baixa, seja respeitada e para que no futuro nós tenhamos um número menor de mortes por acidentes de trânsito no país inteiro e no mundo. Em relação a esses questionamentos, né, de locais em que há pegadinhas, também existe solução. Basta o governo sentar e analisar quais são os locais em que esses radares estão implementados, e todos eles são implementados com regras claras e específicas, previstas não apenas no Código de Trânsito, mas em resoluções específicas. Faz essa análise e, caso identifique locais em que se entenda que não deveriam estar porque o local não é inseguro, não tem índices de mortes, faz a retirada desse radar ou muda esse radar para locais que sejam necessários, mas não simplesmente retirar
deliberadamente, sem fazer qualquer tipo de análise. Eu acho que as pessoas elas precisam começar a entender que um trânsito seguro depende delas. Não apenas delas, obviamente, né? Existe uma responsabilidade aí do Estado, né? Do governo federal, estadual e municipal, mas o que compete a nós, cidadãos, né? Que estamos aí na condição de pedestres, de ciclistas, de motoristas, de caminhoneiros, enfim, pensar que eu preciso ir e vir com segurança. E que essas regras que são estabelecidas, que são criadas, elas são feitas para nos proteger. E se eu andar dentro dessas regras, eu não vou ter problema nenhum em relação à multa e à fiscalização. Mas ainda assim eu vou ter problema com a segurança, porque não necessariamente no mesmo ambiente que eu estou, eu tenho outras pessoas que estão respeitando também e que estão se colocando no meu lugar, né? Preservando ou querendo preservar a minha vida. Então, o primeiro ponto é pensar na segurança como um todo, não se colocar em situações de risco no trânsito. O álcool e a direção é um fator extremamente perigoso. Então, lembrar da nossa família, né? Lembrar daquelas pessoas que estão esperando a gente em casa, dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas esposas, dos nossos maridos. Sempre pensar nesses entes queridos e no quanto a gente vai fazer falta para essas pessoas caso aconteça alguma coisa com a gente. Isso eu estou falando no resultado da morte, né? Porque existe um outro resultado que é inclusive muito mais provável, que é de se ficar paralítico, tetraplégico e aí que é um problema não apenas para quem vai cuidar da gente, mas para a gente também. E a velocidade, que é um fator extremamente relevante quando se trata, né, dos acidentes de trânsito. E hoje uma coisa que está sendo muito, mas muito comum mesmo, que é o uso do celular, que tem tirado a nossa atenção, nosso dia a dia. Isso exige, né, que a gente esteja conectado o tempo todo, mas de fato, alguns segundos de atenção ou de falta de atenção, né, que eu me dedique ali para o celular, isso pode ser suficiente para uma colisão. Então, zelar pela vida, pensar na segurança, que eu acho que todo mundo ganha. É isso aí. Essa foi a Roberta Torres, estudiosa em educação viária, em segurança no trânsito. Roberta, muito obrigado pela sua gentileza em conceder essa entrevista. E você aí, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. E se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Valeu!